Oi, bem-vindos de volta, eu sou a Marina e hoje eu vou gravar essa tag dos 50%, que é basicamente para fazer um balanço do que eu li até agora no ano de 2020. Geralmente quem respondia essa tag todo ano aqui no canal era a Bels, mas enfim, como ela não tá gravando mais vídeos, eu resolvi tapar esse buraco, né? Porque eu acho que essa é uma das poucas tags que eu gosto e que eu acho legal de ver as pessoas respondendo, sabe? Sempre que chega assim no meio do ano. Então resolvi fazer também. A primeira pergunta é o melhor livro que você já leu até agora, nesse ano de 2020. E assim, pra mim foi muito difícil, porque eu fiz leituras muito boas mesmo. Leituras que eu gostei muito e que eu vou carregar pra sempre, talvez. Então, pra responder essa pergunta, eu usei um critério apenas, que foi os livros que eu não calei a boca sobre. Então, assim, eu acabei dando uma roubada, porque foi um livro mesmo, que é Se Deus Me Chamar Não Vou. Eu falei aqui de Se Deus Me Chamar Não Vou absurdamente já. Eu já fiz resenha, eu indiquei no vídeo de indicações pra booktubers, eu falei em vídeos que eu fiz wrap-up do mês, sabe? Então, assim, eu falei exaustivamente já sobre esse livro, porque eu não me canso. E eu ainda não tô cansada de falar sobre ele, a verdade é essa. Se eu pudesse falar mais dele, eu falaria, porque foi um livro que eu realmente amei. Vai contar a história dessa menina, Maria Carmen. Ela tem 11 anos. E vai contar a história dela no período de um ano. É ela que narra o livro, então tem uma coisa assim muito metalinguística na narrativa, sabe? Porque ela narra o livro e assim, ela vai experimentando coisas, vai dizendo que vai mostrar pra professora, né? Professora que vê as redações, não sei o que. Então, assim, é muito legal. E o livro também, ele tem uma representatividade, porque vai falar basicamente sobre o pai e a mãe dela que arrumam um namorado. Basicamente isso, né? O pai e a mãe chamam outra pessoa pra relação deles. Então eles meio que viram um trisal. E, enfim, esse livro é maravilhoso, é um livro nacional, da Mariana Salomão Carrara. Ele eu acho que tá disponível ainda no Kindle Unlimited, eu li pelo Kindle Unlimited, então assim, agora que tá R$1,99, né, não sei se todo mundo conseguiu assinar, mas é isso. Eu acho que ele também não é muito caro de qualquer forma, então é uma leitura que vale muito a pena. O segundo livro que eu quero falar, na verdade, é esse O Meu Maior Roubo, porque é a trilogia Príncipe Cativo. Eu não consigo calar a boca sobre essa trilogia. Os meus amigos não aguentam mais, eles me enchem o saco. Outro dia, uma delas mandou mensagem perguntando se era bom mesmo porque ela ia comprar, e eu, enfim, tive que mandar áudios e áudios falando um pouco mais sobre o livro, né, o que eu odiei, imagina. Mas, enfim, não consigo parar de pensar em Príncipe Cativo. Se você me chamar pra conversar sobre o Príncipe Cativo, eu vou falar, olha, você tem o dia inteiro pra gente poder conversar, porque assim, é isso que eu preciso. E eu acabei de acabar os 3 livros, né, aproveitei a maratona e consegui ler a trilogia. Então, enfim, tenho esses 4 livros, que na verdade eu tô aqui contando como 2. Príncipe Cativo é da C.S. Pacattia, aliás. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu em 2020. E assim, eu não sou uma pessoa que leio muitas séries. Eu até esse ano separei algumas séries pra ler por acaso, porque eu acabei caindo de paraquedas. Agora na quarentena andam rolando muitas promoções muito boas de e-book e eu, infelizmente, sou filha de Deus também e acabo escorregando e comprando, e já comprei muita coisa. Então, enfim. Mas até agora a única série que eu li foi Príncipe Cativo. E o segundo livro de Príncipe Cativo, que é O Guerreiro, foi pra mim o melhor disparado. Eu lembro que a última vez que eu me arrepiei inteira lendo um livro foi quando eu terminei de ler, bem no final mesmo, né? Quando eu terminei de ler 100 Anos de Solidão. E aconteceu exatamente a mesma coisa com o segundo volume de Príncipe Cativo. Eu terminei de ler, na última frase eu me arrepiei toda, porque assim, foi maravilhoso. E eu acho que ninguém nunca vai me convencer do contrário, sabe? De que, sei lá, o 3 é o melhor, o 1 é o melhor, porque o 2 não dá. Ninguém barra o volume 2. E as próximas 2 perguntas são sobre o lançamento, que pra mim geralmente é
meio difícil, porque eu sou muito ruim pra essa questão de lançamento de livro, eu não acompanho, eu até sigo sem spoilers, mas eu, assim, não sou aquela pessoa de ficar vidrada, eu sigo, eu vejo a sinopse, penso, gostei, amei, e depois eu esqueço, sabe, que o livro existe. Mas enfim, a terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas queria muito? E aí eu pensei em Mexican Gothic, que é da Silvia Moreno Garcia. É um livro que vai falar de uma socialite que tem que largar a vida dela pra ir pra uma mansão no México. E aí, se eu não me engano, é um livro meio que trabalha com coisas sobrenaturais. Eu não sei exatamente qual é o contexto, mas eu fiquei muito interessada pra ler justamente porque ele fala um pouco sobre o México, né, e parece mergulhar um pouco nessa cultura mexicana, que é uma coisa que eu amo. Não sei se vocês sabem, é uma coisa que eu não costumo falar muito aqui no canal, mas sim, eu amo o México. Acho que o México e a Rússia são os lugares, assim, pelos quais eu sou apaixonada e, enfim, louca. E o que às vezes até me dá um pouco, assim, de, sabe, não, porque eu quase não leio autores mexicanos. Eu acho que eu nunca li nenhum autor mexicano. Isso é uma coisa que agora, pensando, eu tenho que mudar na minha vida. Então, é isso. Eu fiquei muito interessada pra ler esse. Ele tem uma capa muito bonita. A capa, acho que tá aparecendo aqui do lado. E, enfim. E além de ter esse título, né, que já chama atenção, ele tem essa capa e tem coisas do México. E eu acho que eu preciso ler esse livro. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. E assim, eu não sei se isso procede, mas eu fiquei com a impressão de que iam lançar no Brasil ainda esse ano o Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, que é um quadrinho, eu não sei exatamente sobre o que é, se eu não me engano é um quadrinho sáfico, mas lá fora foi um quadrinho que ficou super bem falado, super bem cotado, e enfim, concorreu até ao Lambda. Eu não sei se ganhou, acabei esquecendo de ver quem ganhou e quem não ganhou, eu não sei nem se já saiu, mas enfim, o Lambda é o prêmio LGBT lá de fora, né? Então, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me era um dos quadrinhos que tava concorrendo. E, enfim, eu fiquei com a impressão de que eu vi essa notícia em algum lugar, mas não sei exatamente. Então, se não foi isso, me desculpem, mas é um livro que eu gostaria bastante de ler, um quadrinho, no caso, né? Então, a quinta pergunta é um livro que mais decepcionou esse ano. E, assim, eu tinha algumas opções pra colocar aqui, pra dar de resposta, mas eu acho que as outras, basicamente, eu não sabia muita coisa sobre os livros quando eu peguei pra ler. O que eu mais sabia era realmente o Cinco Esquinas, do Mário Vargas Llosa. Eu esqueci de pegar o livro, mas eu vou botar a capa aqui. E o Cinco Esquinas, ele é um livro muito legal, é um livro que o pano de fundo é a ditadura militar do Chile. Então, claro, ele tem essa coisa já da ditadura, né? Enfim, a gente tem personagens principais, tem um jornalista, duas mulheres que são muito ricas e os respectivos maridos, né? A outra jornalista que trabalha junto com o jornalista, né? São dois jornalistas que trabalham juntos pro mesmo jornal, e é um jornal, assim, que é um jornal de fofoca, basicamente. Então, enfim, é um livro bem interessante, mas eu tava esperando mais, sabe? Foi um livro que quem me recomendou foi a Thay, do Tailane Costa. Eu falei pra ela depois, quando eu terminei de ler, eu falei, olha, Thay, eu não gostei de Cinco Esquinas tanto assim, eu tava esperando mais. Foi o primeiro livro do Mário Vargas Llosa que eu li. E como Mário Vargas Llosa também é ganhador do Nobel, eu fiquei com muita expectativa pra ler o livro, sabe? Foi um livro que ela tinha gostado, ela tem uma resenha maravilhosa desse livro, maravilhosa mesmo. Eu vou deixar aqui nos cards ou deixar no box de descrição, porque, enfim, é uma resenha que vale muito a pena. E, enfim, eu fiquei com toda essa expectativa, né, a questão da própria escrita do Mário Vargas Llosa, e acabou que eu gostei. Eu achei um livro muito bom, mas não foi nada, assim, pra mim, do outro mundo. Então, é isso, né, às vezes acontece. A sexta pergunta é o livro que mais surpreendeu esse ano, e eu acho que foi Ninguém Vai Lembrar de Mim, da Gabriela Soltello. Tiveram outros livros, claro, que me surpreenderam durante esse ano, mas Ninguém Vai Lembrar de Mim, assim, eu não sabia sobre o que era, eu não tava esperando muita coisa, né? Foi um livro que a gente separou pra ler no desafio Um Teto Delas, desse ano de 2020,
que, enfim, é um desafio tanto do canal da Thay quanto do podcast que a gente tem, que é um trator delas. E foi muito interessante, eu não tava esperando a própria construção do livro, os temas que o livro traz, sabe? Então eu fiquei, assim, muito surpresa e fiquei muito feliz com essa leitura, sabe? É um livro de contos e é um livro que vai falar muito também sobre relações sáficas, então foi muito interessante nesse sentido. E eu não tava esperando nada disso, acabou que eu fiquei apaixonada, então, enfim. A 7ª pergunta é: novo autor favorito, que lançou um livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? E assim, a maioria das leituras que eu fiz esse ano foram de autores que eu conheci recentemente e que eu gostei muito. Então, por exemplo, eu li O Estranho Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que eu amei. Eu li O Próprio Seja Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, que eu também amei. O da Gabriela Soltello, que eu amei também. Então, assim, eu acabei fazendo várias leituras muito boas, que eu gostei muito. O Eric Novello também. Eu li Ninguém Nasce Herói e li o conto dele, Sabor da Maré. Então, acabou ficando um pouco difícil essa pergunta, porque eu realmente tive leituras muito boas de autores que eu não conhecia. Isso geralmente acontece comigo, eu não costumo ler muito num ano autores que eu já conhecia, né? Mais difícil. A 8ª e a 9ª pergunta, pra mim, elas meio que se completam. A 8ª é a sua quedinha por personagem fictício mais recente e a 9ª é seu personagem favorito mais recente. Porque aí, enfim, vamos falar sobre o Príncipe Cativo. A minha quedinha mais recente talvez seja o Damien. Eu fiquei pensando muito, gente, o Damien Lawrence. Mas é o Damien, porque o Laurent, eu tenho certeza que eu ia querer matar o Laurent, sabe? Porque ele é um personagem muito insuportável. E eu acabei escolhendo o Damien porque eu acho que é uma escolha mais plausível pro meu caso. Mas, em termos de personagem que eu mais gosto, é o Laurent, porque o Laurent é maravilhoso, ele é chato, ele é insuportável, ele é inteligente, sabe? Ele é super estrategista. Quando eu comecei a ler Príncipe Cativo, pra mim o Laurent era perfeito aquele meme de Peaky Blinders, sabe? Frio e calculista. Era o Laurent. Mas aí, enfim, no decorrer do livro a gente vai vendo que ele não é só aquilo, né? Que ele vai mostrando várias camadas da personalidade dele. Isso me faz amar mais ainda o personagem que o Laurent é. Eu acho que ele, pra mim, é o personagem mais bem construído de Príncipe Cativo. A 10ª pergunta é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E assim, geralmente eu choro bastante com histórias, mas eu choro bastante com filmes e séries. Com livros eu não costumo chorar muito, mas eu li Uma Vida Pequena, da Hania Najimhara, e eu chorei bastante, eu chorei muito. Tinha capítulos assim, que eu chorava do nada, sabe? Que eu pensava, gente, mas assim, talvez não fosse pra eu chorar tanto aqui nessa cena em específica, e eu chorei mesmo assim, e é isso. A vida é essa. Eu tenho até uma resenha sobre esse livro. Eu tenho vários problemas com ele, mas mesmo assim foi um livro que eu gostei bastante. Ele é bem triste, tem vários gatilhos, mas, enfim, a tristeza dele não é só por conta das coisas tristes que acontecem, mas principalmente por conta de como todas essas coisas que aconteceram, de todo esse passado de um dos personagens, resultou em como ele é hoje em dia. E pra mim as partes mais tristes foram justamente ver como isso se dava na vida adulta dele, sabe? Como aquilo foi uma herança pra ele na vida adulta. A 11ª pergunta é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E o livro que mais me deixou feliz nesse primeiro semestre foi O Alto da Maga Josefa, da Paula Siviero. Ele é um alto, e ele é bem alto mesmo, ele tem bem essa cara de alto, sabe? Uma batalha entre o bem e o mal e tudo mais. E, enfim, a gente vai acompanhar esses dois personagens. A gente tem esse personagem masculino que encontra uma maga, e ele é meio que assim, caçador de criaturas sobrenaturais, sabe? Ele tem que mandá-las de volta pro lugar delas. E é simplesmente maravilhoso, vai pegar muito a questão da cultura brasileira, principalmente do Nordeste. E, enfim, eu fiquei muito feliz lendo esse livro, eu me diverti muito, principalmente com essa questão de batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, sabe? Foi sensacional, eu fiquei muito feliz com essa leitura. Ele é um livro da Paula Siviero
E maravilhoso, é um livro que eu indicaria pra todo mundo que eu conheço, assim, de verdade. Mesmo que a pessoa não curta muito fantasia, eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido. A 12ª é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu em 2020. E assim, não sei se conta, mas eu reassisti a trilogia Batman do Nolan. Não sei se vai contar, mas eu também tô assistindo o Little Fires Everywhere. Eu não li o livro, então por isso que eu não sei se conta, eu tava pensando em Batman. Mas, enfim, eu tô gostando bastante do seriado, ainda não terminei, eu tô assistindo porque a Mariana Mortani falou que era muito bom e tudo mais, que era melhor que o livro, então, né, vamos ver se eu vou amar. Eu tô gostando bastante por enquanto, então tô com expectativas altas. O 13º é a sua resenha favorita desse primeiro semestre, e eu acho que eu tenho duas por acaso. Eu gosto muito da minha resenha de Uma Vida Pequena, porque eu acho que eu consegui falar bastante sobre o que me incomodava no livro, mesmo eu tendo gostado muito do livro. E, enfim, eu acho que eu consegui trazer um pouco dessa questão LGBT e que como isso me incomodava, sabe, no livro, como eu me incomodei me deparando com essa questão no livro. E eu gosto muito também da resenha de Se Deus Me Chamar Não Vou, mas eu acho que eu gosto porque eu amei esse livro e eu não me canso de falar sobre ele, então who knows. Mas eu vou deixar as duas resenhas ou aqui nos cards ou no box de inscrições, talvez no box de inscrições, né, pra não ficar muito, sabe, muvuca. A 14ª pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano, e assim, eu escolhi um livro que na verdade não é o mais bonito que eu comprei ou ganhei esse ano, mas é Desamparo, da Inês Pedrosa. Eu escolhi ele porque ele tem a foto de uma pessoa na capa, a cara de uma pessoa, sem ser ilustração. E eu detesto livros que tem pessoas na capa, pessoas sem ser ilustração. Mas eu achei essa capa tão bonita, não sei porquê, não sei se é porque me remete a uma coisa assim muito... talvez uma coisa mais vintage, sabe? E enfim, o que tem muito a ver com o livro e tudo mais, porque vai contar a história dessa senhora. Eu simplesmente gosto da capa dele. Eu falei, bom, eu acho que faz sentido eu escolher a capa de Desamparo, porque é uma capa que eu não costumo... o tipo de capa que eu não costumo gostar, que eu costumo odiar, inclusive, mas que eu acabei gostando. Então, enfim, Desamparo. É isso. Quem diria, né? Enfim. Inês Pedrosa precisa aparecer aqui, sabe? Pelo menos alguma vez. E a 15ª pergunta é quais livros você precisa ou quer muito ler ainda esse ano. Eu fiz uma lista pra mim mesma de 12 livros pra ler esse ano. De 12 não, de 10, porque eu sou uma pessoa modesta. Foi uma lista que eu não gravei em vídeo, eu ainda não tava gravando muitos vídeos, não tinha voltado ainda, sabe? Com força total. Mas eu separei 2 livros dessa lista. Um foi o L'Étranger, do Albert Camus, que eu tenho só em francês, então, enfim, mas é O Estrangeiro. E o segundo é Americanada, Chimamanda. São 2 livros que eu quero muito ler, que eu já quero ler há muito tempo, que eu só escuto maravilhas sobre eles. Então eu tô muito empolgada pra fazer essas 2 leituras, mas até o momento me faltou vergonha na cara, como sempre. Isso é uma coisa que falta muito em mim. Mas, enfim, é isso. Não esquece de se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito, não esqueça de curtir esse vídeo. Se você tem um canal, me diz se você já respondeu essa tag, ou se você não respondeu, se sinta tagueado pra responder também. Pode até dizer que fui eu que te taguei, porque é uma tag que eu gosto bastante de ver. E se você já respondeu, me deixa o link pra eu poder assistir. Se você não tem canal e quiser responder alguma dessas perguntas também, fique à vontade, os comentários são abertos pra isso. Eu vou deixar todos os links de compra dos livros da Amazon aqui no box de inscrições, porque aí você me ajuda no canal com uma pequena comissão. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.